Muita gente me pergunta se a homeopatia demora para fazer efeito. Meu nome é Thalita Nader, sou médica veterinária, trabalho com homeopatia e fitoterapia há quase 20 anos e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Na verdade, esse é um grande mito acerca do tratamento homeopático. Existem alguns mitos que rondam a homeopatia e esse é um deles. A homeopatia demora para fazer efeito. E hoje a gente vai esclarecer os detalhes, o que tem por trás desse mito, o que tem por trás dessa afirmação e por que ela não é verdadeira. Bom, primeiro a gente precisa entender que a maioria das pessoas ou dos tutores que buscam tratamento homeopático para seus animais ou para si próprios, buscam em uma condição crônica de adoecimento. Ou seja, são indivíduos que estão doentes há muito tempo, semanas, meses ou até anos. E aí eu devolvo a pergunta para vocês. Como é possível reequilibrar um organismo que está doente há tanto tempo em poucos dias? E aí já dá para a gente entender que a questão, o tempo de resolução daquela condição patológica não diz respeito exatamente à terapêutica, mas diz respeito à condição orgânica, à condição biológica daquele indivíduo. Como a terapêutica homeopática é uma terapêutica que cuida desse paciente, que cuida desse indivíduo como um todo, que cuida desse indivíduo integralmente, a finalidade, o objetivo terapêutico passa a ser o reequilíbrio como um todo. É lógico que a gente vai cuidar dos sintomas locais, dos sintomas mais evidentes, daquilo que realmente causa sofrimento para aquele indivíduo. É possível estabelecer essa estratégia dentro de um contexto homeopático. Mas mais do que isso, a gente também vai cuidar das causas, das bases das patologias. Se a gente considerar que esse paciente está doente há muito tempo, e se a gente levar em consideração que além dos sintomas mais evidentes, dos sintomas que incomodam mais esse indivíduo, a gente vai cuidar da base, é lógico que a gente vai precisar de um tempo, de um período para avaliar a resposta terapêutica daquele indivíduo. Por outro lado, na medida que a gente atendeu uma situação aguda ou subaguda, com uma manifestação recente, a gente também vai ter condições de perceber que, quando utilizamos a homeopatia para esses casos, a resposta terapêutica também é uma resposta muito rápida. Ou seja, a gente pode concluir que o tempo de resposta terapêutica vai ter uma relação direta com o tempo de adoecimento. E isso é extremamente importante quando a gente pensa nessa escolha, na escolha dos caminhos homeopáticos, porque é preciso alinhar essa expectativa com o tutor. O tutor muitas vezes vai chegar na nossa clínica pedindo a nossa ajuda, já depois de ter percorrido um caminho longo de muitas tentativas, de insucesso, tentativas que custaram muito para a vida daquele paciente, e que os resultados não foram resultados satisfatórios, ou não foram resultados consistentes, ou que geraram uma dependência medicamentosa, ou que geraram efeitos colaterais significativos, e é esse tutor envolvido nessa dor, envolvido nessa busca, nesse desespero, que vem, na maioria das vezes, buscar a homeopatia. Então, é preciso alinhar essas expectativas. É preciso dizer para esse tutor que, sim, a gente vai cuidar desse paciente, a gente vai, na medida que o tratamento evolui, observar uma melhora clínica desse animalzinho, os sintomas irão se abrandar, as bases orgânicas estarão sendo cuidadas, mas a gente também vai precisar de um tempo para isso. O animal precisa de um tempo para se reorganizar biologicamente. A homeopatia favorece uma capacidade de estabelecer uma nova ordem biológica dentro daquilo que é possível naquele momento. Então, se a homeopatia demora para fazer efeito, a minha resposta é depende. Depende do tempo de adoecimento do indivíduo que será tratado. Se é um paciente que está numa manifestação aguda,
os resultados aparecerão de uma maneira muito rápida. Por outro lado, se eu tenho um paciente crônico, muito desequilibrado, muitas vezes, inclusive, intoxicado, uma sobrecarga medicamentosa vinda dos medicamentos alopáticos, a gente vai precisar cuidar desse indivíduo de uma maneira mais integral, cuidar das bases, cuidar das questões orgânicas e fisiológicas, para que daí sim ele tenha condições de se restabelecer, e como dizia Hahnemann, o fundador da homeopatia, a cura deve ser suave e duradoura. Então, se você se interessa pelo tema homeopatia, fitoterapia, terapia neural, sugiro que você me siga aqui no YouTube, que sempre que possível eu vou compartilhar um conteúdo relevante aqui com vocês.